A partir de convites que surgiram na década de 90, a partir do próprio Nestor Perini, que não foi possível porque nós estávamos ainda em desenvolvimento da nossa empresa, depois com o Aldenir, e finalmente o Nelson Tesser realmente ele veio e me intimou. A Birofort tem que ter alguém na SIC, nas suas diretorias. E depois, para a presidência, houve um primeiro contato com o seu Paulo Bellini, que ele pediu para mim participar da SIC com mais efetividade. E na assunção do Milton Corati, ele foi lá me convidar para vice-presidente da indústria, e foi uma continuidade e também fui autorizado pelos meus sócios a me dedicar mais à entidade e prestar um trabalho que ficasse marcado por suas demandas, pelos desafios que os empresários enfrentam diariamente, pelo sono que eles perdem em virtude de absurdos que se formam e se formatam no Congresso contra os empresários. E essa foi a nossa bandeira, de sempre defender com bastante veemência essas necessidades que os empresários sentem para dar continuidade e perpetuar seus negócios. Em 2011 fui eleito presidente e já formatamos as nossas vice-presidências, e eu diria que a SIC, vindo alguém como eu da vice-presidência, ele já tinha conhecimento de todas as necessidades, desafios que íamos enfrentar. Nós vimos em 2012, quando assumimos em janeiro, a partir do primeiro trimestre, nós já comentávamos, principalmente na nosso principal encontro semanal, que é a reunião almoço, as dificuldades que enfrentaríamos nos próximos anos. Nós sentimos realmente uma fraqueza e uma infantilidade, uma irresponsabilidade que estava sendo perpetrada pelo governo federal juntamente com o Congresso. Nós batimos nessa tecla, vimos alertando que vivíamos numa areia movediça e que essa conta um dia iria chegar. Houve contrariedades, porque 2012, 13, até parte de 14, muitos ainda ganhavam bem, ganhavam dinheiro e estavam numa situação de conforto. Porém, essa realidade que nós vimos lá atrás e que comentávamos nas RAs da nossa SIC, ela se tornou realidade a partir do segundo semestre de 2014. Houve irresponsabilidades gritantes que nós notávamos com relação a gastos, principalmente sociais, não desmerecendo alguns programas, mas a leviandade com que foi tratado o tributo, sabíamos que não ia ter que chegar para todos. E a classe empresarial não podia mais contribuir com nada, a não ser aquilo que já estava efetuando no seu dia a dia de trabalho, que os empregados nossos praticavam e que produziam, que são eles que produzem os nossos tributos. Agora, a irresponsabilidade sentida já em 2012, ela realmente veio com força, já se sentia a necessidade de formatar algumas políticas referente à infraestrutura da nossa região nordeste do estado. Isso não aconteceu. Já notamos aí a deficiência na infraestrutura, a deficiência na questão de unidades de pronto atendimento e a ineficiência principalmente na educação. Então essas situações foram cobradas mensalmente dos governos, dos secretários responsáveis por essas áreas, tendo em vista que sequer manutenções foram feitas, seja na questão saúde, educação e infraestrutura. A segurança, igualmente, as delegacias sucateadas, isso tudo nos preocupava muito. Agora, a nossa batida, sempre reivindicando que essas situações se modificassem, eu acredito que teriam sido piores se nós não o fizéssemos. A questão de educação, saúde, transportes, que é infraestrutura, e a de segurança, foram efetivas viagens a Porto Alegre e a Brasília para contestar o que vinha sendo feito. E as demandas por escrito, elas normalmente chegam nesses locais e quando a questão é financeira, quando os dinheiros são desviados, eu não digo não só por corrupção, mas para as outras áreas de interesse do Congresso, do governo federal, fica difícil realmente o Estado assumir certas posições, tendo em vista o retorno dos tributos da União. E isso nos afetou consideravelmente, principalmente na questão do custo dos nossos produtos aqui produzidos. Então a luta das nossas diretorias de infraestrutura, a luta de todas as outras que implicam em questões sociais,
Caxias do Sul ainda não sente tanto quanto outras cidades, porque tem um povo bastante solidário, um povo que participa de N situações sociais de amparo a essas questões que temos visto de Brasil afora. Então, eu diria assim que a frustração foi maior do que as conquistas que tivemos, porque as viagens, os contatos diretamente com os secretários ou com ministros foram efetivas. Nós temos diretor institucional, Brasília foi visitada mensalmente e as coisas realmente não aconteceram. Mas fizemos a nossa parte de contestar decisões e de cobrar necessidades e direitos que tem essa região. Não só Caxias do Sul, mas toda a região Nordeste, porque não vivemos num perímetro de Caxias, vivemos com toda essa região Nordeste do Estado. Os sindicatos patronais formatam a força da SIC numa voz uníssona. Então, essas empresas que participam dos sindicatos automaticamente têm liberdade de participar aqui na SIC, na Câmara de Indústria e Comércio e Serviços de Caxias do Sul, buscar conhecimento, buscar atualizações, participar das reuniões de almoço, onde sempre se aprende alguma coisa, ou se tem um exemplo de empreendedorismo que esses que nos antecederam não tiveram em suas épocas. Eles fizeram com a sua própria experiência, com a sua própria dedicação. Eles foram realmente estratégicos para Caxias do Sul. Hoje não, hoje nós temos a possibilidade de ver exemplos, temos a possibilidade de obtermos informações e caminharmos já seguindo esses exemplos que esses nos legaram durante esses dezenas de anos que aqui estiveram. Mas não podemos deixar também de reconhecer os conselhos todos da SIC que se empenham, de novo, solidariamente, a causa, e essa causa é a questão produtiva, a classe empresarial, e todas as diretorias que compõem a nossa casa, com suas dedicações semanais, deixando seus negócios, deixando suas famílias, com o cumprimento de uma missão: ajudar a sociedade caxiense a continuar sendo exemplo para tantas outras do nosso estado e do Brasil, como uma cidade produtiva, trabalhadora e que fomenta o empreendedorismo, que está aí, a quantidade de milhares de empresas servem de exemplos para o per capita, falando de como é o empreendedorismo aqui na nossa cidade.